E a imprensa está em choque com a vitória do Flamengo, com autoridade para cima do Internacional. Um amasso do Mengão não deixou o Inter respirar. Bora acompanhar aqui tudo que eles falaram, o F360 e ESPN. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e vamos embora pro vídeo. Como eu falei, não é que foi uma atuação que a gente está olhando. O Rocher fez 10 defesas, 5 bolas na trave, um domínio com, assim, de volume ofensivo. Foi um domínio de controle de posse de bola, controle do adversário. De você tornar não deixar o adversário jogar, nem respirar, né? Exato, e parecia que o adversário é um time fraco, e o Inter não é um time fraco. Definitivamente não é. E assim, hoje eu olho o jogo de ontem, eu não consigo ficar, olha, o Inter tá tudo errado. A gente vai questionar o trabalho pela temporada, pelo time, mas especificamente no jogo de ontem, para mim é um time que é melhor, que se impôs de forma completa. E mesmo tendo atletas renomados que se desdobram, porque o futebol hoje é muito sobre isso. Você olhar o City, por exemplo, é um time fantástico, mas porque os caras sem a bola têm um comprometimento absurdo. E o Flamengo, para mim, foi exatamente nesse caminho. Breler, o que te chamou a atenção ou te chama a atenção nessa classificação, nesse confronto, especialmente no jogo de ontem? Bom, primeiro do lado do Inter, Abel, o Internacional contribuiu muito para o anticlímax do jogo. Primeiro, com a estratégia, fico tranquilo em falar, porque no domingo eu falei a mesma coisa antes de acontecer esse jogo, equivocada de poupar o time inteiro, porque facilitou a vida do Flamengo duplamente. Tirou aquela euforia da torcida, uma parte, porque o torcedor colorado sai do Maracanã cheio de confiança, pelo que foi o final do jogo, a maneira como o Inter reagiu, uma vantagem mínima do outro lado. O torcedor do Inter achou que era possível, muito mobilizado, e aí o Inter toma uma pancada em casa no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, o time totalmente modificado, e o Flamengo com isso, com os 2 gols que fez no início, ajudado pelo Inter, conseguiu se poupar, mesmo colocando os titulares. Então, nesse jogo que se esperava uma rotação, uma intensidade muito maior do Inter por ter preservado os titulares, a gente não viu, porque o Flamengo também estava descansado, descansou, jogando com o resultado nas suas mãos. Então, a estratégia Eu achei que o Inter correu, teve intensidade, não teve capacidade. Teve, por quê? 20, 25 minutos no primeiro tempo. E do outro lado... E depois parou. E do outro lado, Abel, o Flamengo também inteiro fisicamente. Sim. Todo mundo que jogou estava ali na boa, o Felipe Luiz não precisou segurar ou poupar ninguém. Mas ele mudou um pouco o time, né? Mas porque o Flamengo se poupou durante o jogo contra o Inter pelo Brasileiro. Então foi uma estratégia, e aí eu não coloco só na conta do Roger, porque quando o técnico toma a decisão de poupar o time inteiro, há a chancela da direção. Então a direção do Inter também, ao aprovar essa estratégia, ajudou até mesmo a colocar o Roger numa situação ruim, porque o torcedor colorado agora vai cobrar em cima da figura do treinador, mas a diretoria compartilhou dessa decisão que não fazia nenhum sentido. Uma coisa é você poupar 3, 4 jogadores, porque estão ali no limite de estourar, você não pode segurar. Agora, num jogo de campeonato brasileiro, em que você precisa trazer o torcedor para o seu lado, contando com o jogo de meio de semana, já começa mal por aí. E, de fato, mesmo o torcedor fazendo uma festa antes do jogo, o Inter, quando começou, e o Flamengo rodando a bola para lá e para cá e aos poucos tomando o controle da partida, o Beira-Rio já foi murchando e sabendo que a cobrança já era grande. Então o Flamengo contou com essa colaboração do Inter, mas, por outro lado, um time muito competente, um time muito frio, né, para jogar com todas as nuances, né? Tanto no jogo de ida, quando é pressionado no segundo tempo, consegue resistir, não tomar gol. Tanto agora, quando jogando fora de casa, parecia que estava no Maracanã, foi um Flamengo superior em todas as fases do jogo, praticamente em todos os tempos dessa decisão. Se a gente contar nos 3 jogos, o Inter não conseguiu fazer um tempo jogando mais que o Flamengo. O segundo tempo do Maracanã foi equilibrado. Equilibrado, mas aí não dá para dizer... Mas o Inter não foi melhor. E não dá para dizer também... Máximo. E não dá para dizer que o Inter conseguiu... Eu entendo a empolgação do torcedor colorado que estava lá e sabendo, estamos numa fase ruim, jogando contra o Flamengo no Maracanã, o estrago poderia ser pior. Mas falando de jogo, de bola, o Inter não se mostrou à altura do Flamengo em nenhum desses 3 jogos, incluindo o jogo de Campeonato Brasileiro. Então a passagem, a classificação do Flamengo não só tem méritos, mas deixa o time muito confiante, né? Porque quando sai esse confronto de Libertadores, a gente imaginava, vai ser uma guerra, o Flamengo deu azar com sorteio, 2 times brasileiros, muito parelho,
E o que a gente viu... O Flamengo deu azar e o Inter deu azar. Né? Não, sim, mas pensando do lado, com a ótica do torcedor rubro-negro, todo mundo, poxa, tinha adversário melhor para pegar. E o fato que a gente viu é que foi um confronto desequilibrado. O Flamengo passeou, né? Se classificou. Não teve goleada, até mas dosando energia. Foi muito superior. Em relação à primeira parte da sua análise, eu penso diferente. Óbvio que eu respeito sua análise, seu pensamento, a sua visão, mas para mim o jogo do Campeonato Brasileiro não teve nada a ver. Não tirou entusiasmo nenhum da torcida do Inter. Essa é minha visão, meu pensamento. O que tirou entusiasmo foi que o Inter não conseguiu jogar, mas para mim não foi por causa do jogo do Brasileirão, não. E se o Inter tivesse colocado o time titular, ia acontecer a mesma coisa ontem, para mim. Respeito a sua visão. Eu também acho, Abel, mas no caso do Inter, você tem mais chance de competir com o Flamengo com sua força máxima ou perto disso. De repente que poderia cansar os caras. E não tá mais cansados para jogar ontem. O que o Inter... Iam perder do mesmo jeito. O que o Inter fez foi entrar com um time totalmente modificado, os caras que nunca jogaram juntos, defesa desentrosada, toma 2-0 logo de cara, e o Flamengo baixa o ritmo e joga como quer, se poupando, jogando, ganhando 3 pontos no Brasileiro. E a torcida do Inter, Abel, que estava eufórica, ficou... Poxa, a gente vai tomar mais uma taca no meio de semana, porque a gente não conseguiu competir com o Flamengo pelo Brasileiro, e ali era um jogo... Pelo Brasileiro era outro time, bem abaixo do Inter. Mas ali... Não dá pra pensar desse jeito, perdemos hoje, vamos perder quarta-feira. Mas foi ruim pro brasileiro. Pro brasileiro foi, aí eu concordo com o Eugênio. E aí fica... Aí é verdade. E fica numa situação... E o Flamengo lutando pelo título do Brasileiro, na liderança. E o Inter agora, eliminado da Libertadores. Só tem o eliminado da Copa do Brasil. Só tem o Brasileirão... E vai brigar por uma reação para chegar e disputar a vaga em Libertadores. Acaba sendo frustrante para o torcedor. Isso é verdade. Isso é verdade. Destaques individuais, Eugênio? Destaques individuais. Arrascaeta. Eu ia começar por ele. O Arrascaeta que não tinha jogado, né, a partida no Maracanã, porque estava suspenso. Mostrou mais uma vez seu potencial ali para decidir. Queria destacar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não fez gol, mas, de novo, foi um jogador muito participativo. O primeiro gol, ele mete uma bola assim de direita. 3 dedos, né? De 3 dedos lá na esquerda pro Lino, que aí sai a jogada do gol, né? Sim. Bela jogada. E ele faz uma jogada em cima do Juninho, né? Dá um corte para trás, o Juninho chega jantando, toma um cartão amarelo. Sim. Ele, às vezes ali, em alguns momentos, ele acelerou um pouquinho, entrou em impedimento, né? Teve até um gol que foi anulado e tal. Porque tinha essa questão. Ele está colocado ali também por isso. Não só porque ele marca muito a saída de bola do adversário, mas pela explosão que ele tem para justamente atacar esse espaço em bolas compridas, porque a defesa do Inter muitas vezes saía demais. E aí ele teve chance, mas aí faltou aquela sintonia para sair no tempo certo. Esse foi um dos lances, né? No segundo tempo teve outro. Sai um pouquinho antes e aí perde a chance de fazer valer essa jogada que estava trabalhada, estava pensada pelo Flamengo. Mas destacar também o Saúl, jogando como titular. Eu acho que o Saúl é um jogador que não vai sair mais do time, assim como não saiu o Jorginho. A questão dele era encontrar um ritmo de jogo, encontrar uma forma física que lhe permita jogar. O outro gol no lado do Bruno Henrique. Mesmo quando o Pulgar voltar, você imagina que o Pulgar vai... Mesmo quando o Pulgar voltar. Acho que o Pulgar passará a ser... Ontem desfilou, hein? Alternativo. Porque o Saúl, ele dá mais alternativas ao time, o repertório dele é maior do que o do Pulgar. Então você viu ele aparecendo na área. Rouba muita bola também. Rouba e tem qualidade técnica para chegar, levar essa bola no fundo, trabalhar. Eu acho que é um acréscimo de qualidade, de repertório para o time do Flamengo. Então a dupla de volantes com o Saúl e Jorginho é outro nível. É outro nível. Especialmente se você comparar com o Alan, que vem jogando, ou com o Everton Araújo, que é um jogador esforçado, que sem a bola bastante... Para você, Eugênio. Olha aí a dupla. Comandante no meio. Saúl e Jorginho na vitória contra o Internacional. A gente está vendo ali, ó. Saúl teve 3 finalizações, né? É importante para o jogador que atuou como volante. Os duelos foi o primeiro do time, né? Interceptações também, o primeiro do time, desarmes o segundo. E o Jorginho já é aquilo que a gente já sabe, né? Aproveitamento de passes é muito bom. Duelos vencidos. Aéreos. Duelos aéreos, né? Os dois. Dois vencidos. Passes recebidos, ele é o primeiro. Porque o time procura ele. Muito ele, né? O time procura ele. A bola passa muito por ele, né? O Jorginho não é de hoje. Ontem alguém estava falando na transmissão, agora não lembro quem, que o Jorginho é o representante do Felipe Luiz como técnico dentro de campo. E não é de hoje, né? Quem acompanha o Jorginho, lá desde do Napoli, no Chelsea,
Ele era o jogador, você está com a bola, ele está apontando, você vai para lá, você vem para cá, você vai para o outro lado e tal. Ele fica orientando os jogadores pela visão de jogo, pela leitura de jogo que ele tem. Só que o Jorginho não é novidade, o Jorginho já está lá desde o Mundial de Clubes, entrou como uma luva no time. O Saúl chegando agora, formando a dupla com ele, que é o diferencial. Então, ontem, se não me engano, foi o primeiro jogo como titular do Saúl, né? A gente vê que no momento que os dois conseguiram começar a jogar, olha aí, ó. Porque no início tinha essa marcação muito alta do Inter e estava difícil da bola chegar neles, eles estavam bloqueados. Quando começou a baixar um pouquinho a marcação do Inter, os dois tomaram conta do jogo. Né, Dom? E assim, eu tô muito com você, Eugênio, no destaque dos jogadores e em reforçar o Saúl, porque acho que tem um aspecto individual. Acho que não é aquele, foi o melhor em campo. Mas ela é a melhor notícia para o torcedor do Flamengo, pelo entendimento com o Jorginho. Porque quando a gente fala de Bruno Henrique, de Arrascaeta, chovendo molhado, esses caras na Libertadores. Mas quando a gente destaca o Saúl, é pelo individual, mas o quanto que ele potencializa esse controle do que a gente está falando do Flamengo. Capacidade de entendimento do jogo coletivo. Exatamente. O que ele pode agregar para a coletividade. Então, quando a gente fala muito desse domínio do Flamengo de ontem, passa muito pela entrada do Saúl no time. E assim... Eu também acho que não sai mais. E até porque esse Flamengo é um absurdo, né? Quando você tem um jogador que joga 2 jogos mal, o elenco que você tem, você já vira reserva. No caso do Pulgar, foi uma lesão. Ele entrou, não dá pra você sacar os dois. Ou qualquer um deles, né? Entre Jorginho e Saúl. Vai ter que remar o Pulgar. Não tem jeito. Mesmo todo mundo sabendo, e o técnico sabendo, enfim, a qualidade que ele tem, ele vai ter que correr atrás agora, infelizmente, por uma lesão, né? E tem um aspecto também da dinâmica do time, para mim, que chama muito a atenção, que me surpreende, é o Jorginho. Não no nível técnico, beleza, o cara fez a carreira na Europa, Arsenal, Chelsea, Napoli, seleção italiana, mas a questão física, para mim, tem chamado a atenção. Ele não jogou contra o Mirassol porque estava suspenso, foi poupado na ida da Copa do Brasil contra o Atlético. O resto ele foi titular em tudo, e a maioria dos jogos jogando os 90 minutos. Eu lembro quando o Jorginho chegou para o Flamengo, eu até falei assim, olha, acho que ele chega para ser o titular, vai no time ideal, mas vai rodar sempre, fisicamente, pelo calendário. Ele joga todas e parece que está há 10 anos no Flamengo. Isso para mim é um negócio que eu admito que eu não esperava a quantidade de jogos titular de 90 minutos e mantendo o nível. Daqui para frente tem que começar a entender como possivelmente. dosar. Mas ainda assim, mesmo só esse recorte pequeno... Que idade ele tá? 33? É 33. Deixa eu até pesquisar aqui, porque eu acho que é 33. E a gente viu ali enquanto o André procura aí, eu acho que é 33. 33, é isso Mas mesmo. 34 em dezembro. O Felipe Luiz falou ali na coletiva, a gente viu os últimos trechos que a gente mostrou, ele falando sobre comparações. Não ouvimos a pergunta, eu confesso que eu não ouvi qual foi a pergunta, mas falando sobre comparações com o time de 19, que foi campeão da Libertadores e também do Brasileiro com o Jorge Jesus, e eu faria a mesma coisa que o Felipe Luiz fez. Primeiro que não dá para comparar um time que já teve os 2 títulos, conquistou os 2 troféus com um que ainda está tentando. Além do mais, são times completamente diferentes, com exceção do Bruno Henrique, do Arrascaeta e do Felipe Luiz, que era lateral, não era técnico. Era jogador, não era técnico. Agora, mas você... Muito bem, vamos dar uma olhada aqui, porque o Flamengo está faturando aí uma grana braba com a classificação, né? O Flamengo já faturou quase 40 milhões de reais na Libertadores no geral até agora, né? A classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores garantiu uma premiação de 1,7 milhão de dólares, cerca de 9,3 milhões de reais aos cofres do clube. Nas oitavas, o rubro-negro superou o Internacional com 2 vitórias, 1-0 no Rio e 2-0 em Porto Alegre. No total, o Flamengo já arrecadou 6,94 milhões de dólares, 37,97 milhões de reais. Esse valor total é aproximado, sendo usada a cotação atual do dólar frente ao real para a conta, né? O Flamengo já projetou o orçamento para 2025, que é chegar à semifinal, agora vai buscar uma vaga para render aí mais 2,3 milhões de dólares, 12 milhões de reais, né? O Flamengo que vai enfrentar aí, no caso, o Estudiantes da Argentina, né? O próximo desafio do Flamengo nas quartas de final, e que venceu aí, né? Venceu por 1-0 o Cerro Porteño no Paraguai
e o jogo de volta na Argentina foi 0-0, dando a classificação ao Estudiantes. O primeiro partido do confronto será na semana do dia 17 de setembro no Maracanã, primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. Plata se consolida no ataque e vive melhor sequência desde que chegou ao Flamengo. E teve uma polêmicazinha uns 2-3 meses atrás, mas está superado, né? Enfim, Plata está sendo importante também para o Mengão. Se inscreva, acione o sininho, seu like, até o próximo vídeo.